Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou tentar fazer dois testes com o S21 Ultra para tentar chegar no limite de aquecimento dele na gravação de vídeos. Eu já fiz um teste semelhante com esse aparelho e também com o Note 20 Ultra e cheguei em 1080 com 60 frames a 11 minutos sem nenhum travamento. Então agora eu tô com ele já gravando ali na janela e vamos deixar ele gravar pelo menos até uns 10 minutos para ver se ele chega e qual o aquecimento em cada um dos tipos aí de gravações. Em 1080 60 frames primeiro e depois em 4K, mas não vou abusar, com 30 frames. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o aparelho da janela, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou movimentar um pouquinho, até para ter variação de cores e tudo mais, para a gente poder entender essa questão do aquecimento. Ele já está a 2 minutos e 23, né? O aquecimento está dentro do normal, um pouco, eu diria, mais quente do que o Galaxy Note 20 Ultra, pouca coisa, pelo menos aparentemente. E vou deixar agora esse teste rolar para ver até onde ele consegue chegar, pensando num vídeo de 10, 11 minutos inicialmente, tá bom? Então vou seguir com esse vídeo para não ficar mais longo e volto quando ele estiver ou travado ou com 10, 11 minutos, tá bom? Bom pessoal, então conforme o prometido foram agora praticamente 11 minutos, concluiu agora 11 minutos em 1080 com 60 frames. Durante a gravação eu movimentei, eu peguei essa câmera na mão, eu apliquei zoom, eu brinquei bastante para ter variedade aí de cenas e não travou, ficou quente, né? Ficou com uma temperatura maior do que a que eu tinha no Note 20 Ultra. Agora, para ver essa temperatura que eu já tinha comentado com vocês, né? Vamos experimentar aqui. Vamos colocar no Game Launcher. Vamos pegar um game simples, mas que exige da tela, né? Bastante. E aqui a temperatura, não sei se vai ficar claro para vocês. Vamos tentar aplicar um zoom aqui de leve. Então ele chegou, ó, a 48 graus, tá? Então essa é a temperatura. Lembrando da temperatura do Note 20 Ultra. Note 20 Ultra chegou no mesmo teste a 45 graus, tá? Então essa é a temperatura, ficou consideravelmente aí mais elevada, né? De 45 para 48, ficou um pouquinho mais elevada, mas não achei que foi nada tão absurdo assim e não travou. Então isso é realmente muito, muito bom. Agora vamos fazer o mesmo teste, só que em 4K a 30 frames. Bom pessoal, então esperei o celular esfriar um pouquinho, mas ainda está morno, né? Não esperei de tudo. Agora vamos tentar fazer o mesmo teste, ó. Modo vídeo. Só que estou em 4K a 30 frames. Então, vamos colocar ele para gravar e vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar zoom, vou mexer na câmera, vou dar uma brincada aqui enquanto o celular grava em 4K e se ele travar, eu volto, assim que ele tiver travado, eu volto, se superaquecer. Se não, no finalzinho da gravação, eu volto e vamos ver qual a temperatura que ele chegou. Bom, pessoal, então quase finalizando na mesma linha, né, de fazer os 11 minutos. A única coisa, da mesma forma que eu percebi com 1080 a 60 frames, eu percebi em 4K a 30, a lateral aqui de metal realmente esquenta, de não dá para segurar, queima a mão, tá? Mas ele em nenhum momento travou durante essa gravação. Se tiver com uma capinha, obviamente você não vai ter esse calor todo sendo transferido para a tua mão, mas o fato é que chegamos aqui nos 11 minutos com 4K e a gravação ficou tranquila, não tive nenhum travamento por superaquecimento, tá? Então agora, da mesma forma que eu fiz, vamos checar a temperatura, colocando aqui um jogo qualquer, só para checar como é que está a temperatura desse celular. Bom, difícil focar
mas ficou 1 grauzinho acima, ó, 46 graus. Tá? Então realmente é um aquecimento maior do que o aquecimento do Note 20 Ultra, que chegou a 46, ele ficou, se não me falha a memória, 45 na gravação normal, e minto, 42,5 por aí na gravação normal, 42 e 43. Ele ficou em média 1 a 2 graus aí de diferença, mas o fato é que, apesar desse superaquecimento, ele não travou, ele continuou funcionando, não tive nenhum problema com relação a travamento. Então realmente aguentou o tranco, não fica na temperatura mais agradável. Limitei esse teste a 11 minutos, que eu acho que é um bom tamanho de vídeo para depois você fazer uma pausa, até esperar ele esfriar um pouquinho e seguir em frente numa nova gravação. Mas eu achei que é um limite bom. E ele esfria relativamente rápido, ó, já dá para segurar ele novamente. Então é uma coisa que assim não é o ideal, mas não está no ponto de superaquecer e não conseguir utilizar o aparelho. Isso que é, na minha opinião, o mais importante. Bom, pessoal, então é isso, longe do ideal, como eu disse, mas pelo menos não inviabiliza o uso, que a minha preocupação era essa, né? Eu tive um amigo, editor de um grande site aí de tecnologia, que fez o teste e na época pediu para que eu fizesse o teste com o meu Note 20 Ultra para ver se era software ou era o processador, e realmente agora que eu posso pegar o aparelho e fazer o teste, dá para ver que aparentemente, pelo menos, é processador. Não sei se vai sair alguma atualização para ajudar o celular usar menos recursos para poder gravar com um pouco mais de folga, menos temperatura, mas o fato é que ele fica ali alguns graus, uns 3 graus pelo menos acima da temperatura do Note 20 Ultra. Precisa de capinha, porque sem capinha você não segura ele na mão. As bordas, a parte traseira não, mas as bordas ficam numa temperatura que não dá para segurar, que chega no ponto ali de correr o risco de queimar a mão. Não é confortável, não é bom de usar assim, tá? Mas também o Note 20 Ultra não ficava uma maravilha quando estava gravando há tanto tempo assim. Então, o importante para mim desse teste é ver que ele não trava por superaquecimento, isso já é um alívio, não está na temperatura ideal. Vamos acompanhar as atualizações aí futuras liberadas pela Samsung para ver se isso melhora. Mas, como disse, o importante é que ele não trava por superaquecimento, isso é uma notícia muito boa, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.